Não adianta você organizar a sua vida. Aos 23 anos eu vou ficar rico, aos 30 anos eu vou casar, aos 33 anos eu vou ter o meu primeiro filho, aos 40 eu vou comprar isso, comprar aquilo. Não. Nicodemos visita Jesus. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Nicodemos, ele era chamado na sua sociedade judaica da época de príncipe dos fariseus. Ele ocupava uma grande posição na hierarquia religiosa daquela época. Ele era um homem tão fiel à sua teologia do Velho Testamento, às leis de Moisés, que ele chegou até o cargo de ser um juiz do povo, um príncipe do povo. O seu cargo naquela época seria hoje comparado ao ministro do Supremo de um país. Ele julgaria você, era isso que Nicodemos fazia no Sinédrio, ele julgaria você se você estava cumprindo as leis ou não, se você estava obedecendo os mandamentos ou não. Ele era um homem de uma elevação espiritual muito grande, cultural, teológica. Ele era um homem que aonde ele ia, as pessoas se levantavam para ele sentar. Quando ele abria a boca, dos mais velhos aos mais novos, ninguém ousava interromper. Ele era um príncipe, ele era um juiz, ele era um lorde. Ele era um homem que não tinha onde você procurar alguma falha nele para atacar. Ele era o que a religião dizia de um judeu perfeito. Mas esse homem, ele está muito abalado por causa de todo o alvoroço que Jesus estava causando naquele tempo. Jesus não era um homem comportado. Se você pensa que você vai servir Jesus e ele vai se comportar na sua vida, você está muito enganado, muito enganada. Jesus estava naquela época quebrando paradigmas, abalando o sistema religioso, teológico. Ele estava falando com quem você diz que ele não podia falar. Ele está tocando em quem você diz que ele não podia tocar. Ele está curando quem você diz que ele não podia curar no dia em que não se podia curar. Ele está salvando quem você diz que não merece ser salvo. Ele está entrando nas casas que você diz que ele não deveria estar. Se você vê esse texto que nós estamos lendo, sempre que você lê um texto, você tem que ver o que estava acontecendo antes, o que estava acontecendo depois. Se você for ver antes, a Bíblia fala que antes de Nicodemos ir até Jesus, Jesus tinha entrado no templo, virado as mesas, expulsado os cambistas e os salteadores do templo, os vendilhões do templo. O sistema religioso estava em polvorosa. Os saduceus o tinham como inimigo número 1. Os fariseus o tinham como um blasfemador e queriam a sua morte. Porque é isso que Jesus faz. Se você quer Jesus na sua vida, não pense que a sua vida vai ficar da mesma forma, do mesmo jeito. Jesus sacode as estruturas. Jesus, ele é um Deus que não cabe no teu pensamento, nem no teu coração, nem na tua caixa da tua religião. Ele é muito maior do que isso. Não pense que a sua vida vai ficar calma. Algumas coisas vão se mover, algumas coisas vão chegar, algumas coisas vão sair. Não pensa que Jesus vai concordar com os teus planos. Os planos dele para você são outros. Não adianta você organizar a sua vida. Aos 23 anos eu vou ficar rico, aos 30 anos eu vou casar, aos 33 anos eu vou ter o meu primeiro filho, aos 40 eu vou comprar isso, comprar aquilo. Não. Jesus vai mostrar para você que você não é dona da sua vida, que você não é dono da sua vida, somente Ele. Ele vai te mostrar que os pensamentos dele são maiores que o teu, os pensamentos dele são mais altos que os seus, e os planos dele para a tua vida são maiores do que os seus. Nicodemos foi abalado. Quando Nicodemos ouviu falar de Jesus, e ele foi até a sinagoga e viu Jesus pregando sobre o reino de Deus, seu coração foi despedaçado, sua alma foi sacudida. Sua mente, sua confiança na sua religião, na sua posição. Uma palavra que Jesus deu naquele dia penetrou no coração de Nicodemos de uma forma tão poderosa,
que naquela noite Nicodemos vai dormir e o sono não vem. Porque quando Jesus planta algo em você, começa a haver uma transformação em você. Você tenta voltar à tua rotina, mas não consegue. Você tenta voltar a ser quem você era e não consegue. Você tenta andar com as pessoas que você andava e não consegue. Você tenta vestir o que você vestia e se sentia confortável e não consegue. Você tenta ir aos lugares que antes você ia e sentia gozo e prazer e alegria, mas o que parecia música para você agora é só barulho, inquietação. E a Bíblia fala que naquela noite de madrugada, a inquietação na alma de Nicodemos foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele sai da casa dele de madrugada e vai até a casa onde Jesus está. Esse é Nicodemos. Esse é Nicodemos. Ele vai de noite porque ele não quer se comprometer. Ele não pode ser visto com Jesus durante o dia. Ele poderia perder sua posição, seu privilégio. Naquela época, você ser associado a Jesus era algo muito perigoso para você, para quem você era, para a tua família. Ser associado com Jesus era o mesmo que perder tudo. Nicodemos sabe que tem muita coisa em jogo, então ele não vai diante da vista dos outros. Ele vai de madrugada. Vamos chamar Nicodemos de um buscador da noite, um buscador escondido. Nós temos alguns buscadores escondidos, noturnos, que estão me assistindo. Nicodemos quer falar com Jesus, mas ele não quer ser visto como um discípulo de Jesus. Mas ele vai fazer uma visita a Jesus. Temos muito Nicodemos na igreja, temos muito Nicodemos nos assistindo. Pessoas que querem apenas fazer uma visita ao templo, fazer uma visita ao reino, fazer algumas perguntas para Jesus, fazer alguns pedidos, ter algumas coisas atendidas. O que elas não entendem é que Jesus não quer que você o visite. Jesus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Ele diz, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi. Rabi quer dizer mestre, professor. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele diz, mestre, 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 eu sei que o Senhor é de Deus. Meus familiares não te aceitam, meus amigos não te aceitam. Aonde eu prego na sinagoga não aceita, no templo não te aceita. Os fariseus não te aceitam, os saduceus não te aceitam. Mas eu sei, Deus me mostrou que o Senhor só fala as coisas que fala. O Senhor só faz aquilo que faz, porque Deus está contigo. Jesus revelou algo para Nicodemos que não revelou para ninguém da família, nem para os amigos, nem para as pessoas da sua religião. Os judeus, eles eram apaixonados. Eles eram apaixonados por um Deus que estava parado no tempo. Fazia 400 anos que não havia uma revolução espiritual, do livro de Malaquias até o livro de Mateus, quando os evangelhos são escritos, até Jesus vir 400 anos. Eles são apaixonados por um Deus histórico, um Deus do passado, o Deus do Sinai, o Deus do Carmelo, o Deus do deserto, o Deus do Egito, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Moisés. Mas Nicodemos teve a revelação que Deus continuava fazendo a sua obra, amém? Que os milagres não ficaram no Velho Testamento. Os mortos voltaram a ressuscitar. Milagres de multiplicação, como na época de Elias e Eliseu, começaram a acontecer. Tempestades começaram a cessar. A água começou a ser transformada em vinho. Leprosos começaram a ser purificados. E Nicodemos viu que Deus estava se movendo. Ele não podia mais voltar para onde ele estava. Ele não podia mais falar o que ele falava. Ele não podia ser quem ele era, mesmo que aquilo que ele era naquela sociedade era o mais alto status que você pode alcançar. Ele está confuso, ele não sabe o que fazer. Quando Jesus se revela para você através do Evangelho, através da palavra pregada, através do Espírito Santo, Ele se revela para você de uma maneira que Ele não se revelou para ninguém da sua religião, ou da sua família, ou dos seus amigos, ou do seu ciclo de trabalho.
você não consegue mais voltar para o lugar que você está. Você não consegue mais ser quem você era. Você não consegue mais fazer o que você fazia, porque algo foi revelado para você, algo foi plantado para você. Você está compreendendo? Você está compreendendo? Nicodemos está atormentado, perturbado, ele não consegue dormir. Jesus não derrubou só as cadeiras naquele dia no templo, derrubou toda a religiosidade de Nicodemos, toda a sua autoconfiança, tudo. Jesus está operando numa dimensão que Nicodemos nunca viu na vida dele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entende, e ele perguntou-lhe: Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Desculpa, Jesus, o que o senhor está falando? O que isso significa? Você tem que entender que Jesus não está falando de conversão. Nicodemos, ele era um homem convertido. Ele era o que a religião poderia produzir de melhor naquela época. Jesus se encontrou com muitas prostitutas e grandes pecadores, mas Nicodemos, ele era diferenciado. Nicodemos era o melhor homem que se podia ser feito naquela época. A pessoa mais justa, a pessoa mais espiritual, a pessoa mais correta que apareceu nos caminhos de Jesus foi Nicodemos. E Jesus olha para ele e diz: olha, você tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu quando Jesus falou sobre o novo nascimento. Ele sabia que algo estava mudando, ele estava nervoso, ele estava com as suas estruturas abaladas, ele não sabe o que está acontecendo, ele não tem o discernimento espiritual de entender que Jesus, por obra do Espírito Santo, está empurrando ele para fora de tudo aquilo, para que ele entre no reino de Deus. Cadê as mães aqui? Cadê as mães aqui? Cadê as mães aqui? Você sabe que quando chega a hora do teu filho ou da tua filha nascer, você teve que empurrar. Na hora do nascimento vem as dores das contrações. Nicodemos não consegue dormir, o sono não lhe vem, porque ele está sentindo as dores das contrações espirituais, mas ele não sabe o que está acontecendo. Ele não entende que Jesus está empurrando ele para fora daquela religiosidade toda que não traz fruto de salvação nenhuma. Talvez você que está aqui, talvez você que está me assistindo entenda o que tem acontecido nos últimos tempos na sua vida. Porque há um desassossego em você, porque há uma inquietação no seu coração, porque algumas coisas não te satisfazem mais. Por que você não sente prazer em estar com algumas pessoas que você sentia, de estar em alguns lugares que você gostava de estar, de fazer o que você fazia? Jesus está te empurrando, porque se você ainda não nasceu de Deus, é hora de você nascer. Você sabe que muitas das vezes a criança não quer sair da barriga. Nenhum de nós queríamos nascer. Tem uma frase que diz que a última vez que nós estivemos seguros foi quando estávamos no ventre da nossa mãe. A criança que está na barriga da mãe, ela não vê nenhum sentido em sair dali. Por que você vai sair dali? Você tem amor, você tem proteção, você tem comida. Só que chega uma hora que você fica tão grande, que chega o momento de você conhecer algo novo. Então você tem que ser tirado da tua zona de conforto. É isso que Jesus faz. Jesus mexe com a tua vida de uma maneira tão poderosa, e que ele te arranca. Quando ele vê que você é apenas um religioso, quando ele vê que você é apenas um visitante, ele vai sacudir a tua vida, ele vai abalar a tua vida, ele vai mexer algumas coisas, ele vai fechar algumas coisas, ele vai abrir algumas coisas, ele vai arrebentar algumas estruturas para te empurrar para o reino. Você tem que nascer de novo. Não importa se você tem 15 anos ou 200 anos. Só nascendo de novo, só sendo um novo homem, só sendo uma nova mulher, com um novo coração, Jesus está te empurrando dessa mágoa. Sai dessa mágoa, sai desse trauma,
sai dessa vida pecaminosa, saia daí, saia dessa zona de conforto aonde o diabo te quer, aonde o inferno te quer, saia, seja um novo homem. Eu quero que você seja um novo homem, eu quero que você seja uma nova mulher, eu quero que você tenha um novo coração, eu quero que você fale novas coisas, eu quero que você tenha uma nova postura, eu quero que você tenha uma nova mente. Eu quero que você não só seja visitada pelo Espírito Santo, mas você seja cheio do Espírito Santo. Você entende o que Deus está fazendo? Perguntou de Nicodemos: como um homem pode nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Um príncipe fazendo uma pergunta estúpida, um juiz fazendo uma pergunta estúpida, porque você pode ser a pessoa mais culta, você pode ter diplomas que não tem parede na tua casa onde você colocar, você pode se vestir com as melhores roupas de grife, enquanto você não nascer de Deus, você é raso. Você pode ser culto para o mundo, mas estúpido para o reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, que é da palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver e não pode entrar, só nascendo. Por isso que os homens desmaiam. Tem homens que vão acompanhar o parto e desmaiam, porque eles acham que parto é igual no filme. Já viu como é que é parto de filme? A criança nasce toda bonitinha já, toda limpinha, rosto rosinha, pernas rosinhas, mãos rosinhas, nasce banhada e perfumada. Algumas não nascem nem com cordão umbilical. Aí os homens acham que o parto é uma coisa bela. Quando eles vão acompanhar o parto do filho, eles não aguentam. Porque quando a criança nasce, ela vem com tudo que tem dentro do ventre da mulher: sangue, sujeira. Às vezes a criança nasce toda esmagada, sabe, a pessoa toma até um susto. Pensava que o filho ia nascer, sabe, belo, mas o processo não é fácil, a passagem não é fácil, o processo é doloroso. Por isso que Deus permite algumas dores na nossa vida. São as dores, são os processos que fazem você chorar, gemer, padecer, se render, se entregar, reconhecer que sem Jesus a sua vida não é nada. Tem pessoas que Jesus está empurrando. O bebê não sabe a hora de nascer, quem sabe é o corpo. É Deus que sabe a hora de você nascer. Jesus sabia que era a hora de Nicodemos nascer de novo. Não adianta você querer ser quem você era, você não vai conseguir mais. Deixa eu te falar uma coisa: a pior coisa que tem é você fugir da vontade soberana de Deus. Eu conheço muita gente amarga, muita gente deprimida, muita gente frustrada, porque ela quer fazer uma visita para Jesus de vez em quando, mas Jesus já plantou a semente da salvação nela, e ela tenta voltar para o pecado, ela tenta voltar para o mundo, ela tenta voltar para os velhos relacionamentos, ela tenta voltar para as velhas atitudes, e Jesus diz: não te quero mais aqui. E Jesus vai empurrando cada vez mais forte, até que a pessoa ou se rende ou ela se quebra. Nicodemos entendeu que não podia mais ser o mesmo, ele teve que se render. Essa palavra vai para alguém que tem acontecido coisas na sua vida que você não consegue explicar. Deus está te empurrando para o reino. Chegou a hora de você ser um novo homem, chegou a hora de você ser uma nova mulher, chegou a hora de você ser quem Jesus chamou você para ser. Quando Deus está te empurrando para uma nova vida, para um novo nascimento, você vai passar por alguns estresses, você vai lidar com alguns problemas, você vai ter que passar por os momentos difíceis, porque Deus está te empurrando para o reino. Deus não quer mais que você seja dessa terra, desse mundo. Jesus disse que quem é da terra é terreno, quem é do céu é espiritual. Deus não quer mais que você seja terreno, Deus quer que você seja espírito. Não pense que Jesus vai se acalmar, não pense que Jesus vai se comportar. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus nunca fez o que os outros pensaram que ele ia fazer. Jesus nunca se comportou, ele nunca foi bonzinho. Não adianta você falar para ele: não, Jesus, não tem. Não adianta você dizer para ele: eu não quero, não tem. Não adianta você dizer: passa de mim este cálice. Não vai passar. É melhor você aceitar.
É melhor você se render. Quando Deus quer algo, aquilo ali vai acontecer. Quando Deus escolheu Jonas, Jonas disse: não, tu vai. E Jonas pregou em Nínive com o coração fechado, e Deus salvou. Jonas pregou para um povo que ele não queria que tivesse Deus, mas Deus queria aquele povo. Não sei se você sabe, mas Jonas foi o pior pastor que já houve na história da humanidade. Se você for ler o livro de Jonas, ele termina com raiva, irado, porque um verme comeu a planta dele. Você já notou que todas as histórias terminam bem, mas a de Jonas termina com ele com raiva. Deus fala assim: eu não estou nem aí. Com raiva, com amor, você querendo ou não, eu vou fazer a minha obra através de você e em você. Porque ninguém consegue vencer a vontade de quem?